Hoje é o dia do professor e, portanto, a minha vinda aqui a esta tribuna tem o objetivo de homenagear os professores e professoras do meu estado e do meu país. Mas antes, queria informar que fui designado relator da PEC 113/2015, aquela chamada PEC da reforma política, e vou me debruçar de uma forma muito intensa, porque nós sempre chamamos aqui a reforma política de a mãe de todas as reformas. Já tenho vários conceitos e juízos formados a respeito de vários assuntos, mas eu gostaria aqui de adiantar apenas um, que é uma inovação que eu imaginei. O Supremo Tribunal Federal decidiu, há pouco tempo, que o mandatário de um mandato majoritário, ou seja, governadores, prefeitos, presidente da República e senadores, ele pode livremente mudar de partido, mudar de legenda, porque ele não precisou da votação, da ajuda de uma legenda ou de uma coligação para ser eleito. Entende o Supremo que aquela votação pertence realmente ao mandatário. Na Câmara dos Deputados, foram eleitos aproximadamente 44 deputados federais que atingiram e até ultrapassaram com a própria votação o quociente eleitoral. E, portanto, essa votação desses deputados, que foram muito bem votados, ele tem uma votação semelhante a um candidato majoritário. E, portanto, eu quero apresentar no meu relatório a possibilidade de que aqueles deputados federais, estaduais e vereadores que atingirem e ultrapassarem o quociente eleitoral com a votação própria, ou seja, eles não precisam de ajuda de sobra de votos de outros candidatos para serem eleitos, eu vou sugerir no relatório que eles também tenham a mesma liberdade, a mesma independência que têm os senadores, governadores, prefeitos e presidente da República. Era apenas uma consideração e uma antecipação que eu queria fazer para que essa ideia já comece a ser debatida no país. Eu disse que hoje é o dia dos professores e os professores foram homenageados aqui de uma forma carinhosa, intensa, objetiva, a exemplo do pronunciamento do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, a exemplo do pronunciamento da senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, e de muitos outros, inclusive também do senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima. Mas eu tenho todas as condições de mostrar, de dizer, de provar que a minha homenagem é sincera e é do fundo do meu coração. Por quê? Porque eu escolhi para me casar com uma professora. A minha esposa gitana, ela foi professora primária, professora do 2º grau, depois ela, através de concurso público, ela passou a ser professora titular da Universidade Federal da Paraíba. Pouquíssimos professores são titulares, menos de 5%, dado o seu nível intelectual de pós-graduação, de mestrado. Ela passou a ser professora titular da Universidade Federal da Paraíba. E eu já disse aqui em outra oportunidade que, além de ter escolhido uma professora para me casar, eu também sempre a considerei a paixão da minha vida. Portanto,
eu tenho, senhor presidente, todas as condições de dizer que eu quero fazer essa homenagem do fundo do meu coração. No Dia do Professor, quero homenagear as mestras e os mestres brasileiros, aqueles e aquelas que todos os dias colocam-se a serviço não de si mesmos, mas da coletividade. Seja no sertão de Cajazeiras, na Paraíba, seja nos rios do Amazonas, seja nas fronteiras em Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou em quer que haja um pequeno brasileiro, lá está o professor, lá está a professora. Se há um representante da unidade nacional no Brasil, essa é a professora, esse é o professor. E insisto em mencionar os dois gêneros para reconhecer especialmente o papel das mulheres nessa grande empreitada de produzir e disseminar conhecimentos. De acordo com os dados do Censo da Educação de 2012, do total de 2 milhões de docentes da educação básica brasileira, apenas 411 mil são homens e, claro, 1.600.000 são mulheres. Em outras palavras, para cada 4 mulheres professoras, há um professor do sexo masculino. Para se ter uma ideia dessa supremacia na educação infantil, são 430 mil mulheres e somente 13.500 homens. Ele e ela são os que levam os ensinamentos de todas as matérias pela nossa língua, que mesmo chamada de portuguesa, é a mais brasileira. E com isso vão alimentando também os valores e sentimentos, o amor à pátria, o amor à família, o amor ao saber. Enfim, alimentam todas as esperanças. Vão semeando o saber e, com o saber, a liberdade. Não poderia deixar de mencionar, a propósito, o grande paraibano José Américo de Almeida, que em Areia, a sua cidade natal, inaugurava uma escola onde outrora havia existido uma cadeia. Isso no longínquo ano de 1928. Naquela simbologia, o grande orador e administrador via que somente a educação pode libertar o brasileiro de suas muitas prisões, sendo a pior dela a da falta de educação formal. Dizia José Américo: ensinar a ler é ensinar a vencer. A respeito da liberdade e o papel dos professores, dizia outro grande nordestino, mestre Paulo Freire, que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Mas quem realiza esse vínculo, essa comunhão, senão o professor, senão a professora? E não posso pensar em nada mais libertador do que a educação. E já que comecei essa homenagem aos mestres de nossa terra e do Brasil, não posso deixar de lembrar o que dizia Celso Furtado, que a difusão das inovações e do conhecimento constitui um dos 4 pilares que impulsionam o desenvolvimento, sendo os outros 3, a organização flexível da produção, a mudança e adaptação das instituições e o desenvolvimento urbano do território. Mas o que me interessa aqui é que, sem professores, não há difusão do conhecimento. E, por isso, os professores e as professoras
são tão valiosos em nosso Brasil. Posso compartilhar com os colegas e as colegas senadoras que exerci com muito gosto a profissão de professor na então Universidade Regional do Nordeste, hoje Universidade Estadual da Paraíba. E até hoje eu sou saudoso desse convívio com os meus alunos, ávidos por saber, por conhecer, por se prepararem para o mundo. E olha que eu ensinava economia brasileira, uma matéria da qual somente os vocacionados se aproximam. Senhor presidente, eu fui professor universitário já sendo um empresário bem-sucedido, porque eu achava tão importante a educação, eu achava, como continuo achando, tão importante o trabalho de minha esposa, que eu voltei para a universidade para dar a minha contribuição, mesmo sendo um empresário e um homem extremamente ocupado. São necessários ainda muitos aperfeiçoamentos em nosso sistema educacional, na gestão como um todo, na organização das escolas, na readequação dos currículos, na remuneração dos docentes, na qualificação de nossos mestres. Do lado positivo, um sinal dos avanços está no percentual de gasto público brasileiro total em educação. Em 2012, representava 6,4% do produto interno bruto, sendo que a proporção está acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que prevê 5,6%. Então, senhor presidente, o que nós precisamos é utilizar da forma mais eficiente os recursos que o Brasil possui para a área da educação. É este o nosso caminho. Uma amostra do quanto a educação é inclusiva é o fato de cerca de 86% da população com ensino superior está empregada. E que, com o ensino médio, é de 77% o percentual de pessoas inseridas no mercado de trabalho. E eu já disse aqui, em outras ocasiões, senador Paulo Paim, que não existe exemplo na era moderna de um país que tenha se desenvolvido, tenha crescido economicamente, tenha passado a fazer parte dos países do primeiro mundo, dos chamados países desenvolvidos, sem ser com esse binômio: educação de qualidade e exportação de produtos industrializados, que leva nesses produtos o conhecimento, a pesquisa, a tecnologia e o valor agregado da mão de obra qualificada. E citei aqui, como Vossa Excelência citou, o caso da Coreia do Sul, que eu já disse, em 1950, a Coreia do Sul possuía mais de 90% de sua população sem qualquer conhecimento de ensino, ou seja, analfabetos, 50%. E 25 anos depois, em 1975, já tinha mais de 90%, mais de 95% da população alfabetizada. E foi através do ensino e da exportação que a Coreia do Sul tornou-se um dos países mais modernos do mundo. E é exemplo para quem quiser seguir esse caminho. Apenas para rememorar que em 1900, na comemoração da entrada do século XX, o Japão já tinha 100% de sua população alfabetizada. Portanto, não há outro caminho, senhor presidente, a não ser através do conhecimento, e o conhecimento se adquire através da educação de qualidade. Evidentemente,
a valorização do professor e sua respectiva qualificação integram qualquer receituário para a formação de uma pesquisa ou extensão, no caso do ensino universitário. O Dia do Professor, comemorado no Brasil no dia 15 de outubro, precisa configurar-se como uma data símbolo de efetivas transformações na esfera educacional. E a primeira delas consiste na valorização dos profissionais da área. Quero, portanto, ressaltar o meu incondicional apoio às causas da educação, e em especial aquelas que buscam valorizar o professor, porque a matéria-prima do ensino é o aluno, é o estudante. Mas esse ensino, essa difusão do ensino tem que ser feita através do professor. Quando o país valoriza os seus professores, está valorizando os seus alunos, está valorizando e preparando o país para o futuro. Conferindo melhorias salariais, papel central na formação das estratégias de ensino, reconhecimento profissional, qualificação contínua e meios materiais adequados para o exercício da profissão. Meu agradecimento a todos os mestres e mestras do Brasil, reservando um carinho ainda maior aos professores e professoras do meu estado da Paraíba, que, apesar das dificuldades cotidianas, não esmorecem um só segundo quando se trata de conferir aos alunos a melhor educação possível. Muito obrigado. Senador Raimundo Lira, eu quero dizer a Vossa Excelência que fiquei mais uma vez impressionado com o pronunciamento de Vossa Excelência. De todos os pronunciamentos que foram realizados hoje aqui nesta casa, evidentemente que não só o do senhor merece destaque, mas o do senhor merece um destaque especial. Porque, além de tudo, o senhor falou com a alma, né? E prestou homenagem à mais legítima professora ligada a Vossa Excelência, que é a sua esposa, né? E a sua trajetória de vida bem demonstra a grandeza do ser humano que Vossa Excelência é. Porque de nada adianta nós trabalharmos para nós mesmos. Nós temos que trabalhar para nós, evidentemente, para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas, sobretudo, para os nossos semelhantes. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Para que a gente possa avançar, nós temos que unir cada vez mais as nossas forças e se cada um puder ter a grandeza de dar um pouquinho de si, nós vamos construir um todo de uma maneira muito mais nobre, muito mais especial. Então, me associo a Vossa Excelência, com muita honra presido a sessão de hoje, da qual Vossa Excelência encerra os pronunciamentos e encerra com chave de ouro. Eu quero transmitir meu apreço, a minha admiração e me associar ao seu brilhante pronunciamento, homenageando todas as professoras e todos os professores do nosso Brasil e também do meu estado de Santa Catarina. Senhor presidente, Vossa Excelência me deixou muito feliz, muito lisonjeado com as vossas palavras tão carinhosas, tão generosas, e quero me permitir aqui fazer mais pequenas considerações. Eu nasci na cidade de Cajazeira, no sertão da Paraíba, e essa cidade completou, no dia 5 de agosto, 152 anos,
e ela nasceu de um colégio, o Padre Inácio de Souza Rolim, embaixo de uma cajazeira, começou a sua escola, ensinando as pessoas na zona rural. Ele completou 215 anos do seu nascimento, agora também dia 5 de agosto, o professor Inácio, ou melhor, o Padre Inácio Souza Rolim. E é por isso que, carinhosamente, a Paraíba chama Cajazeiras de a cidade que ensinou a Paraíba a ler. E quando fui senador, aqui, em outro mandato, eu lutei e consegui construir em Cajazeiras uma das mais modernas escolas técnicas federais do Brasil, né, que congregasse alunos de vários estados, e ela foi a base para transformar Cajazeiras num grande centro universitário. Então, hoje, inclusive, tem até faculdade de medicina em Cajazeiras. Hoje tem mais de 10.000 estudantes universitários na cidade, do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e até de Pernambuco, né? Então, para Vossa Excelência ter uma ideia da minha ligação com a educação, o carinho que eu tive, consegui naquela época, eu sofria muito de ver os estudantes da zona rural sendo transportados em veículos pau de arara. Eu consegui 139 ônibus distribuídos pelas prefeituras do meu estado, naquele período em que eu fui senador. Então, eu tive fiz um esforço muito grande, a ponto de, em 1992, 93, a Paraíba ficar com recursos recebidos pelo FNDE à frente do Estado de São Paulo. Tão grande foi o nosso esforço voltado para a área da educação. Portanto, eu me sinto feliz e falo do coração quando eu falo sobre esse assunto. E muito obrigado pelas vossas palavras, senhor presidente.